Saudações rubro-negras, fala tu! Isso aqui, ó, é Flamengo, hein? Ó, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, como eu já falei no vídeo anterior. A seguinte, eu vou colocar aqui, tá? O Instagram do canal Fala Tu. E assim, todas as vezes que eu posto vídeo, eu coloco lá, tá? Informando que há um vídeo novo. Mas para facilitar a minha vida e a de vocês, vocês podem ir lá no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque todas as vezes que chegar um vídeo, né, lógico, novo, vai notificar para você, tá? Tá ok? Vamos lá, vai lá, vamos fazer esse canal crescer. Segunda coisa, né? A gente vai falar em relação ao jogo, ao clássico, né? Flamengo e Vasco, no dia 19 de abril de 2025, 18h30, tá? Iniciou. Então, assim, o que é que a gente tem para falar em geral? O Flamengo foi melhor, o Flamengo se posicionou melhor, o Flamengo finalizou, o Flamengo chutou 17 vezes, mas ainda peca, né? No chutes ao gol foram 7. O Vasco só teve um chute ao gol. Um chute ao gol. O resto é time recuado, tá? O Flamengo foi melhor defensivamente, ofensivamente. O Flamengo fez as transições melhores. Posse de bola, passes, quase o dobro. Escanteio, melhor. O time do Vasco ele foi para empatar e não perder. Ponto. Tá? O que me preocupa ainda no time do Flamengo, porque o trabalho não é ruim. O trabalho de Filipe Luís não é ruim. O time é bom, mas ele peca no objetivo final, né? Que é gol. Finaliza muito, mas ou barra num goleiro, lógico que ali é a função do goleiro, ou tenta fazer tanta cena, né? Ser perfeccionista demais, que demora a chutar. Gerson é um dos que mais dá dor de cabeça com isso, pô. Eu vou até colocar aqui no vídeo o gol de Arrascaeta. Levou todo mundo, tocou na frente, limpou, bateu pro... Recebe a bola, ele tem dois marcando ele, e ao invés dele, tipo, tentar um último drible, ele vai lá e chuta. Então o Flamengo ele precisa fazer mais isso. Se conseguir chutar de primeira, finaliza para o gol, porque tem que ser rápido. Ao invés de ficar, aí rebola para um lado, rebola para o outro, faz um negócio, faz o outro. Aí fica aí 3, 4, 5 minutos tentando essa jogada e não finaliza. Ou, quando consegue, finaliza para fora. Entendeu? O que preocupa é isso. Mas o time em si, ele é muito bom. As peças são, tipo assim, o nível ou igual ou acima, porque quando a gente entra lá, no lado ali, no lado esquerdo, né, que Michael teve muitas oportunidades, né? Infelizmente ele não conseguiu fazer o gol, não conseguiu tirar do goleiro, o goleiro, acho que é Léo Jardim, ele tava em uma noite muito estrelada, foi o melhor em campo, fez várias defesas, né? Não vou tirar o mérito dele. Não conseguiu tirar a bola do goleiro. Então, assim, Filipe Luís, para mim, ele demorou a mexer. Porque naquela posição ali de Michael, a gente tem dois jogadores que eles conseguem fazer a transição rápida, mas conseguem pensar melhor que Michael. Porque Filipe Luís até deu uma entrevista. Não, que o Michel é raçudo, ok. O jogador, para estar no Flamengo, no elenco, ele tem que ter raça, mas ele também precisa pensar. Ele precisa usar de estratégias. Ao invés de, tipo, só correr, cabeça baixa, que é o que o Michel faz muito, e no último lance, errar. Então ali a gente tem Luiz Araújo, que ele entra muito bem no segundo tempo, e Plata, que Plata joga muita bola, né? Precisa de confiança, porque às vezes ele entra com o freio de mão puxado. Isso é realidade. Mas assim, ele consegue pensar melhor do que Michael, sem querer menosprezar, porque também é importante para o nosso elenco. Então assim, eu acredito que Filipe Luís demorou a mexer nessa posição, né? E a Arrascaeta jogou muito bem
contra o Juventude, mas contra o Vasco ele foi um pouco efetivo. Se a gente der uma olhada, parece que se escondeu no jogo, né? Gerson ali, ele ainda pega a bola, quer levar para casa, mas ele precisa fazer essa troca de passe muito rápido e precisa finalizar. Ele foi um dos que teve oportunidade, Gerson, né? Parou em Léo Jardim. Plata também teve oportunidade, né, de cabeça. Pedro teve oportunidade. E assim, e Michael, né? Foram os que tiveram oportunidade assim, muito próximo do último terço ali da área do Vasco, né? Então, assim, o Flamengo vai ter um próximo jogo contra a LDU, Libertadores. É um jogo muito importante. O Flamengo precisa ganhar, já que a gente perdeu dentro de casa. 2-1, né? 2-1. E assim, lembrando, é um jogo na altitude. A gente já sabe que Alan e De La Cruz, eles não serão relacionados, né, nesse jogo. Tem alguma coisa que eles não conseguem jogar na altitude. O Flamengo não passou essa informação, então também é algo que preocupa, né? Nesse jogo, o Arrascaeta, ele precisa baixar esse freio de mão e jogar, né, junto do grupo. Gerson, segurar menos essa bola, tocar a bola rápida. E assim, eu acredito que Pedro não será titular, né? Até porque ele precisa dosar essa carga em relação ao jogo, até para não lesionar, pelo amor de Deus. E aí ver o que pode ser feito. Vencer. 1-0 é goleada. 1-0 é goleada, né? Lembrando que o Flamengo, ele mesmo se colocou nessa posição ruim dentro da Libertadores, porque ele é o terceiro, ele tá terceiro colocado, e assim, ele precisa vencer um adversário que não eu não vou dizer que é um time, ai meu Deus, joga muito, mas ele tem essa altitude ao seu favor, né? E assim, o time ele só precisa organizar essa finalização. Organizou a finalização, o time do Flamengo, não vou dizer que é 100%, porque sempre existe um erro aqui e a gente precisa organizar. Mas é um time 90%. Perdeu um ponto contra o Inter, beleza, o Inter é um time organizado, né? Mas se a gente der uma olhada contra o Palmeiras, o Inter não jogou, ficou buscando borboleta, tá? Borboletas. O Palmeiras poderia ter saído lá com a vitória por 3-0, brincando. Mas o Flamengo ainda pecou em relação à finalização. Contra o Vasco, era goleada, pô. Era para ter sido uma goleada. Foi 0-0, pra gente foi uma derrota. Porque o Vasco é um time vou dizer assim, meio de tabela para baixo. É um time muito abaixo, né? Em relação a físico, tático, raça, tudo, pô. Tudo. Então, assim, manter a cabeça, entender que teremos esse próximo jogo, Libertadores, final, tá? Todos os jogos que o Flamengo entra é final, precisa ganhar. E depois tem um jogo contra o Botafogo da Paraíba no dia 1º de maio. Copa do Brasil. E a gente precisa fazer o resultado, tá? Lembrando, pezinho no chão. Lembra do jogo Cruzeiro e Souza. Souza e Cruzeiro. Que o Souza aplicou 2-0 e eliminou o Cruzeiro. É entrar para vencer. E se tiver oportunidade, golear. Tá? É o mínimo que o Flamengo precisa fazer. Então é isso. Vão vir novas notícias em relação a esse jogo, que será aqui em João Pessoa. E o canal vai estar lá e a gente vai fazer um vlog. Acredito que um vlog vai acontecer desse jogo, ok? Então não esqueçam, se inscrevam no canal. Saudações rubro-negras. Fala tu!